Pessoal, então, para a gente concluir, Poder Executivo. Como é que fica o impeachment de prefeitos e de governadores? No caso de governadores, eles são julgados pelo STJ, tá certo? Superior Tribunal de Justiça, desculpa, em caso de crimes comuns, tá? E em caso de crimes de responsabilidade, a lei que trata é a Lei 1079 de 50, tá? É a lei que trata dos detalhes do processo de impeachment e ela fala especificamente dos governadores e vai dizer que não vai ser aplicado o princípio da simetria, mas porque essa lei é da década de 50 e nunca atualizaram, certo? Mas é a que a gente tem. Então, o governador, ele seria julgado em caso de crime de responsabilidade por uma comissão especial ou um tribunal especial, composto por 5 membros da Assembleia Legislativa, ou seja, deputados estaduais daquele estado, e 5 membros do Tribunal de Justiça, 5 desembargadores. E aí seria criado esse tribunal especial que decidiria sobre o impeachment do governador do estado, tá? E em caso de prefeitos, é julgado, se for crime comum, pelo Tribunal de Justiça, que depois a gente vai entender mais a estrutura do Poder Judiciário, mas o Tribunal de Justiça seria responsável pelo julgamento dos prefeitos e a Câmara dos Vereadores seria responsável pelo julgamento dos prefeitos em caso de crime de responsabilidade, tá? Em caso de crimes comuns, TJ, e em caso de crimes de responsabilidade, a Câmara dos Vereadores, tá certo? O que mais? Só que tanto para governadores como para prefeitos não há juízo de admissibilidade, tá certo? Eles são julgados processados e julgados diretamente sem a necessidade do juízo de admissibilidade por ninguém. E para a gente também encerrar, o que é que acontece quando o presidente da República sai do cargo? Aí vocês precisam entender a diferença entre substituição e sucessão da presidência da República, certo? Substituição é em caráter temporário, certo? E sucessão é em caráter definitivo. A substituição, ela se dá quando o presidente da República viaja, quando faz uma cirurgia, quando está doente, enfim. Isso é a substituição porque é em caráter temporário. A sucessão se dá em caso de morte, de renúncia, de impeachment, que o presidente da República sai definitivamente do cargo e outra pessoa vai suceder, tá certo? Aí, quem é que tá nessa lista de substituição? Quem é que pode substituir o presidente em caso de doença, em caso de viagem e tal? Quando é temporário, existe uma lista de substituição prevista na Constituição. E essa lista tá lá no artigo 80, tá? Acho que é, artigo 80. Primeiro, é o vice, né? O vice substitui diretamente. Mas se o vice também estiver viajando, se o vice também estiver doente, aí vai para a segunda pessoa da lista, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Se o presidente da Câmara dos Deputados também não puder, também estiver doente, etc., aí vai para o segundo da fila, que é o presidente do Senado, tá certo? E aí, se o presidente do Senado também estiver impossibilitado, vai para o terceiro da fila, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, a Constituição ela estabelece só até o presidente da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Em caso de sucessão, certo? Em caso de sucessão, a gente tem uma saída definitiva do cargo. Quem é que assume definitivamente quando o presidente cai ou sai por renúncia, etc.? É o vice, né? Quem sucede, como o Michel Temer sucedeu a ex-presidente Dilma. Caso o vice também caia, né? Se o vice também por algum motivo perde o mandato, aí o cargo vai ficar vago, né? Tanto o presidente caiu, o vice-presidente caiu, quem é que vai assumir a presidência da República? Aí, gente, haverá novas eleições, certo? Porque isso eu tô falando de saída definitiva do cargo, tanto de presidente quanto de vice. E aí, como é que acontece?
Se a saída do presidente e do vice acontecer nos 2 primeiros anos de mandato, a gente vai ter novas eleições diretas, ou seja, nós vamos à rua votar normal, né? É organizado pelo tribunal, pela justiça eleitoral, etc. A gente vai votar e escolhe quem vão ser os novos presidentes da república. Isso vai acontecer em 90 dias, essas eleições diretas. Enquanto isso, quem é que fica no cargo? Aí vai para aquela lista de substituição, porque eu tô falando de substituição temporária, né? Só enquanto não tem essas novas eleições que vão acontecer em 90 dias. Aí, se a perda do mandato do presidente e do vice acontecer nos 2 últimos anos de mandato, aí acontecerão novas eleições indiretas, tá certo? E aí essas novas eleições indiretas serão realizadas pelo Congresso Nacional. Quem escolheria seriam os deputados federais e senadores. O detalhe é que não tem regulamentação para como essas eleições indiretas aconteceriam. Então, nunca aconteceu também. A gente teria que esperar para ver como é que isso se procederia. Mas o fato é que seriam escolhidos pelos deputados federais e pelos senadores, tá certo? E aí, gente, isso precisa ficar bem claro. Então, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro sofreu, sei lá, processo de impeachment. E o vice também. A gente está ainda com 1 ano e pouco de mandato, né? 1 ano quase chegando a 1 ano e meio. Se for até o fim desse ano, saída do presidente e do vice, acontecerão novas eleições diretas. A gente vai para a rua, vota normal, tranquilo, um processo eleitoral normal. Agora, se a saída do presidente e do vice acontecer nos 2 últimos anos de mandato, tipo, se for em 2021 ou 2022, aí haveriam novas eleições indiretas que seriam decididas pelos deputados federais e pelos senadores. E como eu disse, o detalhe é que não tem regulamentação para como isso aconteceria. E aí a gente teria que esperar para ver como é que seria. Quem assumir a presidência da República vai assumir nessas eleições, sejam elas diretas ou indiretas, vai assumir com o chamado mandato tampão. O que é isso? Só vão ficar no mandato o tempo que faltava para aquele que saiu concluir o cargo. Como assim? Imagine que tenha, sei lá, no meio do ano, haja um processo de impeachment que cai o presidente e o vice, certo? Aqui no Brasil. O presidente e o vice já tinham 1 ano e meio de mandato. Pronto, a pessoa que assumir só vai ficar o tempo restante, né? Até o fim de 2022. Quer dizer, vai ficar 2 anos e meio, um pouco menos que isso, porque vai ter os 90 dias do processo eleitoral, né? E tal. Pronto. A pessoa que assumir vai ficar só o tempo que resta para o mandato acabar. Ou seja, vai assumir em 2020, mas vai ficar só até o fim de 2022. E se for eleições indiretas? Da mesma forma. Se, por exemplo, faltar só 90 dias para o mandato acabar e o presidente e o vice caíram, pronto, o novo presidente eleito só vai ficar os 90 dias que faltam para acabar o mandato. Esse é o chamado mandato tampão, que não vai durar 4 anos todos, vai durar só o tempo que faltava para aquele mandato ser encerrado, tá certo? E as eleições indiretas, elas acontecem no prazo de 30 dias, tá certo? Se for nos 2 primeiros anos de mandato, são eleições diretas no prazo de 90 dias. Se for nos 2 últimos anos de mandato, eleições indiretas no prazo de 30 dias. Pessoal, essa questão da substituição e da sucessão são elementos importantes, tá certo, gente? Para vocês estudarem e... em caso de dúvida, eu estou à disposição. Vai ter uma live, né, na próxima semana, eu acho que na segunda, não lembro, vejam lá no cronograma, e aí a gente vai falar mais de poder executivo, vocês vão tirar as dúvidas e eu retomo com detalhes importantes, tá certo? Até mais, boa tarde!